Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje para a nossa primeira live do mês de julho e nós vamos falar sobre um tema muito importante. Dicas para um bom planejamento da safra 2022-2023. A gente sabe que o planejamento é o segredo do sucesso para que você possa ter mais rentabilidade, para que você possa prever os resultados que você deseja, enfim, para evitar dores de cabeça. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Passar algumas dicas como você fazer um bom planejamento para que você possa ter um sucesso ainda maior na próxima safra. Mas antes da gente iniciar a nossa live, eu quero convidar vocês que estão chegando agora. Tem muita gente que está entrando nos nossos grupos do WhatsApp, entraram esse final de semana. Então você ainda que não se inscreveu no nosso canal, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se inscrever no canal da Brasil Rural é muito fácil. Do lado direito da sua tela vai ter um xizinho, você vai clicar nesse xizinho, o bate-papo vai sair, você vai clicar no sininho, ali você está inscrito no canal Brasil Rural e já aproveita e deixa um joinha falando que você está gostando do nosso conteúdo. Essa live a gente levanta um tema, mas você também pode participar. Para você participar é muito fácil. Você pode mandar sua pergunta aqui no YouTube mesmo, põe aí no bate-papo. Já vamos aproveitar esse comecinho de live, manda um boa noite para a gente saber quem está acompanhando a live aí com a gente, para a gente saber a região que você está trabalhando, mas você pode mandar sua pergunta aqui no YouTube ou então no grupo do WhatsApp, que a Adriele está aqui acompanhando a gente, ela faz essa pergunta para a gente. Lembrando que as perguntas que eu não responder hoje, na quarta-feira a gente faz a nossa live bate-papo, a nossa live que é feita para você e com você. Então as perguntas que a gente não responder hoje, a gente responde na quarta-feira. E lembrando que as nossas consultoras estão dentro dos grupos do WhatsApp para responder as suas perguntas, para interagir com você. Então você que deseja mais informações, deseja conhecer um pouco mais da Brasil Rural, é muito fácil. Vai dentro do seu grupo do WhatsApp, digita eu quero, chama a consultora que ela vai chamar você e vai entender mais do seu negócio para levar soluções rentáveis, soluções de fácil aplicação para que você possa ter mais lucro aí na sua propriedade. Adriele, muito boa noite. Quem está aqui com a gente já, para essa live de hoje tão especial que a gente vai falar do planejamento da safra 2022-2023. Quem está acompanhando a gente, Adriele? Boa noite, Valéria. Já temos muitos parceiros aqui, algumas consultoras também. A Patrícia, de parceiro, já tem o Renan, já tem o Vinícius, mas tem muita gente que não mandou aqui. Boa noite, a gente não consegue falar o nome. Então é muito importante que você mande seu boa noite para que a gente possa interagir com vocês, ok? Então vamos lá. Gente, antes de começar a nossa live, fazer aquela revisãozinha rápida, e a gente vem falando muito nas nossas lives a necessidade de se organizar, de organizar a propriedade para que você possa alcançar mais resultados, para que você possa alcançar boas produtividades. A gente sempre fala aqui na Brasil Rural que a prevenção é o melhor remédio. E quando você faz um bom planejamento, o que você está fazendo é realmente medindo os passos posteriores, os passos seguintes que você precisa dar aí na sua propriedade. Então você que tem, certo, que vai fazer o plantio, que vai fazer a próxima safra, é muito importante que você se organize. E aquele produtor, o pecuarista que está pensando em fazer reforma de pasto, que está pensando em abrir uma nova área, que está pensando em fazer uma adubação, lembrar que o pasto também é uma cultura. Então você utilizar o momento, certo? Utilizar o período das águas para produzir mais capim, são os mesmos passos que um agricultor. Aliás, o produtor, o pecuarista, ele tem que começar a pensar um pouquinho com a cabeça do agricultor, que capim é sim uma cultura e que ele merece todos os cuidados que uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma lavoura de cana, enfim,
que toda lavoura também merece. Quando a gente faz essa organização, certo? Quando a gente consegue trabalhar com antecedência, o que você vai ter de resultados? Você consegue uma melhor negociação. Por quê? Você sabe a área que você vai cultivar, você sabe exatamente quais são os insumos que você vai utilizar, você sabe qual a mão de obra que você vai precisar contratar e você tem um tempo maior para essa organização. E com esse tempo maior, você consegue fazer negociações melhores e principalmente você consegue avaliar, você consegue levantar o seu custo de produção. Quando você consegue levantar o seu custo de produção, consequentemente, você consegue fazer as contas, você consegue medir se essa cultura, se esse trabalho que você está pensando em fazer aí na sua propriedade é viável ou não é viável. Bem, a Adriele está fazendo aqui sinal para mim que estão entrando muitas pessoas que a gente está acompanhando, mas que a gente não está recebendo curtidas e também está tendo pouca interação no bate-papo. Então, lembrando que a gente vai responder perguntas aqui ao vivo, então você pode mandar suas perguntas. As perguntas que a gente não responder aqui na nossa live hoje, a gente responde na nossa live bate-papo, na nossa live Tira Dúvidas, que acontece toda quarta-feira. Então vamos deixe seu comentário, faça a sua pergunta, clique no joinha para o YouTube entregar esse material para mais pessoas. E tem pessoas que estão perguntando quando que acontece as lives. Bem, a nossa live sempre acontece de segunda-feira, quando a gente levanta um tema. Hoje o nosso tema é como fazer o planejamento para a safra 2022-2023 e às quartas-feiras a gente faz uma live Tira Dúvida, uma live bate-papo. Então você pode mandar a pergunta aqui na nossa live de hoje ou mandar a pergunta dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Então a gente estava falando que quando você faz um bom planejamento, você consegue levantar o custo de produção. O que é o custo de produção? É exatamente tudo aquilo que você vai investir para conseguir fazer essa cultura, você vai investir para fazer esse plantio. Então a gente fala dos insumos. O que são os insumos? São as sementes, adubo, custo com mão de obras, implementos, certo? Análise de solo, que é muito importante você fazer análise de solo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da importância de você fazer a análise de solo e após todo esse levantamento, você organizar todas essas informações, você consegue definir qual que é a cultura, o tipo de cultivo que você vai ter aí na sua propriedade. A gente vai falar sobre isso também. Mas é muito importante a gente lembrar que o Brasil é um país de extensões territoriais muito grande. Então, nem tudo que se aplica na fazenda do meu amigo, do meu vizinho, certo? Não é o que meu primo está fazendo lá no Paraná, que eu vou fazer aqui no estado de Goiás, não é o que meu primo, meu amigo está fazendo no Mato Grosso, que eu vou aplicar às vezes aqui no Mato Grosso também, porque a gente tem essa extensão territorial muito grande. Então, cada cultura, certo, vai depender muito da região que o produtor está. Por quê? Porque nós temos variação de clima, nós temos variações de clima e variações do solo. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a importância da gente fazer uma análise de solo. Porque é a análise de solo, certo, que vai justamente dar esse direcionamento do que você vai precisar e do que você não vai precisar de utilizar. E quando a gente fala em insumos, a semente é uma decisão muito importante. Então, como você deve fazer a escolha da semente? Então, você deve escolher, certo, sementes certificadas que realmente você tem uma alta qualidade. Por quê? Porque a semente é muito importante para definir a produtividade na sua safra. E também escolher sementes, certo, que estão adaptadas ao seu clima e à sua região. Oi, perdão. Então é muito importante a gente fazer essa escolha correta. Além disso, também é muito importante a escolha dos adubos. Mas para escolher o adubo é fundamental que você conheça o seu solo. Então por isso que a gente fala que a análise de solo é tão importante. E qual que é o objetivo da análise de solo? É justamente
conhecer a saúde da terra. Então, igual a gente, quando a gente não está muito bem, a gente vai no médico, o médico manda fazer um hemograma, pede para fazer um exame de sangue. Quando a gente faz a análise de solo, a gente está fazendo esse exame de sangue, certo? Essa análise do solo, para identificar exatamente quais são, certo? E qual a quantidade de nutrientes que a gente deve utilizar. Então isso é muito importante para quê? Para que você faça a adubação correta, para que você faça as correções corretas. Mas muitos produtores falam aqui para gente, bem, Valéria, a minha análise de solo, fazer análise de solo é muito caro. Bem, fazer análise de solo não é tão caro assim não, gente. Hoje uma análise de solo tem uma variação aí de 50 a 100 reais, dependendo da região, a localidade da sua propriedade. Quando a gente faz a comparação do investimento para análise de solo, como por exemplo, com o preço do calcário, hoje um calcário aí dos mais baratos, certo? A cotação mais barata que nós utilizamos está na faixa de 150 reais. Então, se você utilizar 1 tonelada de calcário a mais aí na sua propriedade, você já ficou no prejuízo, porque a análise de solo é mais barata do que isso. Quando a gente fala no preço do nitrogênio, certo? É muito importante, a gente sabe que aí o nitrogênio, o preço dele é de R$ 1.500 a R$ 3.000. Então também, olha só, quando a gente compara o preço dos insumos com o valor da análise de solo, esse investimento não é tão grande assim. A análise de solo é um investimento barato e que traz resultado muito bom. Adriane está fazendo sinal aqui para a gente, que a gente tem pergunta, Adriane? Temos sim, Valéria. O Vinícius perguntou como que faz a análise de solo. Muito boa a sua pergunta, Vinícius. Para fazer a análise de solo, o que você precisa? Você precisa recolher mais ou menos 1 quilo de terra da área que você quer analisar. E desta área você pegar mais ou menos umas 20 amostras diferentes. Então você vai pegar esse 1 quilo, certo? Essas amostras, vai misturar tudo, é importante misturar, bem misturado, certo? Pega de pontos diferentes, não pega próximo à nascente, não pega próximo de aonde vaca defecou. Por quê? Porque pode ter alterações, mistura bem, divide, você fez 1 quilo, você vai pegar 500 gramas e vai mandar para o laboratório para análise. Importante que você faz essa coleta, você tem 2 dias para mandar para o laboratório. Então, se você vai levar isso na cidade amanhã, você faz 2 dias antes no máximo, certo? Mas o importante é você fazer a análise de solo. Tem muita gente que fala pra gente, eu faço análise de solo, mas aí o que eu vou fazer com essa análise de solo? Pode mandar aqui para Brasil Rural, que a gente tem os técnicos aqui, a gente vai interpretar essa análise de solo e orienta você como utilizar, como fazer a fertilização bem feita aí na sua propriedade, ok? Então tá bom, já me planejei, já sei a cultura que eu vou fazer, já me programei para fazer análise de solo, já encontrei o laboratório aqui na minha região, estou me preparando. Tá, mas qual a técnica de cultivo que eu vou utilizar? Hoje nós temos várias técnicas de cultivo, nós temos técnicas de cultivo que todo mundo conhece, certo? Como o plantio direto, a gente vai falar da importância do plantio direto. E temos técnicas que exigem uma estrutura melhor, um maior conhecimento, mas que trazem resultados muito bons também, que é tipo integração lavoura, pecuária em floresta. São técnicas mais avançadas, certo? Que requer um planejamento maior, mas enfim, é importante a gente saber que existem essas técnicas. Por quê? Quando eu sei aonde eu quero chegar, certo? Quando eu sei o que é possível fazer na minha propriedade, eu consigo traçar os passos anteriores. Então eu não quero falar para ninguém aqui, que a próxima safra você tem de fazer a integração lavoura, pecuária, floresta. Não é isso. É conhecer, saber que existe o sistema, que esse sistema é bastante viável e que eu posso me programar para fazer isso no futuro. Então hoje o que a gente fala que tem de técnica, certo? Que são bastante utilizadas e que trazem bons resultados. O primeiro é o plantio direto, certo? O que é o plantio direto? É o plantio que você vai fazer a semeadura sobre a camada de matéria orgânica que tem aí no seu solo, certo?
Por quê? Porque essa camada, certo? Essa matéria seca, ela vai proteger o solo, ela vai conservar a umidade do solo, vai reduzir a necessidade de adubação, porque essa matéria seca vai se transformar numa matéria orgânica, certo? Isso vai melhorar a qualidade do solo. Melhorando a qualidade do solo, a gente sabe que um solo mais fértil produz mais. Um solo com maior quantidade de matéria orgânica é um solo que consegue entregar mais nutrientes para a planta. Então, o plantio direto tem várias vantagens, é fácil de ser utilizado aí na sua propriedade, você consegue melhorar a qualidade do solo e você pode ainda incrementar muito mais a quantidade dessa matéria orgânica, porque hoje a gente tem, certo, o fertilizante líquido com matéria orgânica. Então a gente consegue melhorar muito mais a qualidade desse solo, a estrutura desse solo, a fertilidade desse solo, justamente para quê? Para que a gente reduza o custo com o uso dos fertilizantes. Porque quanto mais fértil um solo, certo? Quanto maior a capacidade do solo em entregar nutrientes para a planta, menor a necessidade da gente fazer adubação de plantio, adubação de cobertura. Mas tudo isso eu reforço, é muito importante ter o auxílio de um técnico, você fazer uma análise de solo, por isso que a gente tem os nossos consultores à sua disposição, justamente para orientar e a gente conseguir entender qual que é a melhor prática para você utilizar aí na sua propriedade. Mas o plantio direto é uma boa opção. Aí nós temos um outro sistema que é a integração lavoura-pecuária. Essa é uma alternativa que vem sendo muito utilizada. Ano após ano a gente escuta mais produtores falando sobre esse sistema de plantio. Por quê? Porque ela é uma alternativa muito viável para aumentar a produtividade aí na sua propriedade, principalmente quando a gente fala em recuperação de áreas. Quando a gente fala em recuperação de áreas degradadas. Então você que tem um pasto que está muito danificado, você que tem uma pastagem que precisa de uma recuperação, a gente sabe que isso tem um custo elevado. Então se antes disso você faz o plantio, certo? Se você faz a lavoura, se você cultiva uma lavoura, você vai fazer a correção de solo, você vai trabalhar a estrutura desse solo, você vai colher esses grãos, certo? Pode fazer o plantio direto, certo? Enfim, você consegue melhorar, certo, o custo de produção, você vai reduzir o custo de produção. As vantagens, você tem condições de diversificar a produção aí na sua propriedade, você vai melhorar o fluxo de caixa, você consegue reduzir o custo com reforma de pasto, vai ter o quebro de ciclo das culturas, enfim, é uma ótima alternativa para que você possa recuperar áreas mais degradadas. Valéria, mas eu sou pecuarista, eu não entendo nada de agricultura, como que eu vou fazer? Faz uma parceria com quem entende de agricultura. Às vezes é melhor a gente ganhar somente uma parte menor, mas só que ganhar do que a gente tentar fazer sozinho, não conseguir fazer bem feito, certo? Aí muitas vezes eu já vi muitos produtores não conseguindo nem ter resultado positivo, enfim. Então se você não domina a técnica de plantio, faz uma parceria com quem domina, aprende com essa pessoa que no restante da sua área, num projeto futuro, você já vai dominar essa prática, ok? Aí nós temos um sistema, esse já é um sistema mais avançado, já é um sistema que exige um conhecimento maior, que é o sistema agroflorestal, que é o que? A gente conseguir diversificar culturas de várias alturas. Aí você vai precisar do auxílio de um técnico, de um profissional aí da sua área. Mas para quem já domina, certo, a integração agricultura-pecuária, de repente é uma ótima alternativa. Aí nós temos a integração lavoura, pecuária e floresta. Então tá vendo como a gente consegue aproveitar muito mais as áreas na nossa propriedade, como a gente consegue produzir, diversificar ainda mais, porque aqui a gente consegue produzir grãos,
você vai conseguir produzir carne e você vai conseguir produzir madeira, certo? Então você tem um fluxo de caixa muito maior, você tem o seu dinheiro investido em atividades diferentes, então se dá uma queda em um, o outro está melhor. Você consegue melhorar muito a rentabilidade na sua propriedade. Mas o que a gente precisa fazer é ir conhecendo um sistema. Eu dominei um sistema, eu faço outro sistema. Dominei esse sistema, faço outro sistema. E nunca pensar em fazer em toda a propriedade. Você faz numa área pequena, certo? Faça testes em áreas pequenas. Mas o que a gente tem visto ultimamente, que o importante é você fazer. Não espere muito tempo, não faça planejamentos muito longos. Tá, quero entender como que faz o plantio direto, certo? Quero entender como que faz integração lavoura-pecuária. Pega uma área pequena, planta um pedacinho lá de milho, já vê como que você vai jogar a braquiária nisso, já conversa com quem já fez, certo? Tenta aí meio hectare, deu certo, para o ano que vem você já pode fazer para uma área maior. Não deu tão certo assim, precisa de um ajuste, mas uma boa parte você já domina, já dá para você fazer numa área maior, mas faça, certo? Isso é importante, a gente começar a fazer, tomar ações diferentes dentro da propriedade. Independente da técnica de cultivo que você vai utilizar, é importantíssimo que você precisa cuidar muito, mas muito bem da saúde do solo. Independente se você mexe com a agricultura, independente se você mexe com a pecuária, é o solo que vai entregar os nutrientes para o desenvolvimento dessa planta, dessa cultura. E o pecuarista precisa lembrar: capim é uma cultura e o solo é a base de toda essa produção. Então, preciso fazer uma adubação, preciso investir na correção, preciso trabalhar com seriedade o meu solo. Quanto melhor a fertilidade do solo, maior a sua produtividade, certo? A Adriele está levantando a mão aqui, que tem pergunta, Adriele? Tem sim. Os produtores falam pra gente durante o dia que eles não vão comprar agora o adubo porque vai plantar só em agosto ou só mais pro final do mês. Que dica que você dá para eles? Realmente, muito produtor fica esperando em cima da hora. Eu vou falar assim, toda vez que tem um exemplo, todo ano a gente sabe que a gente tem de entregar a declaração de imposto de renda final de abril. Eu sou uma que estou sempre entregando no final de abril, nos últimos prazos, mas eu sempre faço correndo. E algumas vezes já aconteceu da gente omitir informações e depois eu ter um problema maior lá na frente. Então, esse produtor que está esperando a última hora para comprar, o que vai acontecer? Com certeza vai pagar mais caro nos insumos. Por quê? Porque esse ano a gente está numa situação completamente instável, nós temos vários fatores com falta de fertilizante, dificuldade de fertilizante, alto preço do combustível. Então essa logística toda, todos esses fatores, existe sim uma demanda para aumento dos fertilizantes. Segundo ponto vai ser a dificuldade de encontrar o fertilizante no momento certo. Porque a gente sabe que que a cultura, certo? Para a gente fazer uma boa safra, a gente tem de aproveitar o momento bom da chuva também. Então não é só a minha vontade, eu dependo também do clima. Então se você deixa para comprar em cima da hora, de repente a hora boa de você plantar, a hora boa de você fazer uma adubação de pastagem, você não está com esse fertilizante aí. Então você perde uma boa oportunidade. Então são esses fatores. E outro ponto é a questão que você pode se organizar. Então a organização é que garante que você tenha bons resultados. Então antecipar essa compra de fertilizante, eu falo que é esse ano, certo? Outros anos era importante, mas esse ano é mais importante ainda, porque existe uma tendência de falta de fertilizante, existe uma tendência de dificuldade de entrega. Então o produtor que fizer isso antes vai sair na frente, Adriele, com toda certeza. O Vinícius perguntou qual que é o melhor adubo a ser utilizado. Bem, Vinícius, o melhor adubo a ser utilizado é aquele adubo que vai atender a necessidade
da sua propriedade, de acordo com a sua meta, de acordo com a sua região, de acordo com o clima e de acordo com a cultura que você vai utilizar. Então, por isso que é importante, o pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp, chama nossas consultoras são capazes de orientar, de conversar com você e conseguir definir qual que é a melhor estratégia. Diante da estratégia que você vai utilizar, você consegue fazer a compra dos melhores adubos. Então, importante, o que a gente precisa? A primeira coisa que você precisa levar em consideração, certo? É fazer um bom levantamento de preço de insumo, certo? É você conseguir montar esse custo de produção, é se preparar. Fazer um planejamento com antecedência. Produtor que faz planejamento com antecedência consegue produzir não só em maior quantidade, mas também melhor qualidade. A gente sabe que hoje qualidade é fundamental para quem quer ficar no negócio, independente se você está trabalhando com agricultura, independente se você está trabalhando com pecuária. Faça análise de solo. Análise de solo é importante para quê? Para que você possa definir qual o adubo que você tem de utilizar, qual a quantidade, para que você tenha a técnica correta, para que você use essa correção de maneira certa, assertiva. E escolha qual que é a melhor técnica de cultivo que você tem que você pode colocar aí na sua propriedade. Mas isso diante dos levantamentos que você fez dentro da sua propriedade. Não olha o que teu vizinho está fazendo, não vai ver o que outros estão fazendo. Não, aí dentro da sua propriedade, com os recursos que você tem, com os conhecimentos que você tem, com os técnicos que você tem próximo a você, que pode te orientar, que pode te dar um direcionamento, o que é melhor para você. E direcionamento, em termos de auxiliar o produtor a tomar a decisão certa, a Brasil Rural coloca toda a sua equipe de consultores. A gente está aqui toda quarta-feira fazendo live, uma live bate-papo, uma live tira dúvidas. Então tenho certeza que esse tema vai levantar uma série de perguntas. Mande as perguntas dentro do grupo. A gente faz essa live na quarta-feira e segunda-feira a gente levanta um tema. Então, para orientação, para definir qual a melhor estratégia, pode contar não só comigo, mas com toda a equipe Brasil Rural. Espero sua pergunta para a próxima quarta-feira, para a nossa live bate-papo, a nossa live tira dúvidas. Adriele, muito obrigada e até quarta-feira.